BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Natália Mota. Eu sou o Hertzson Filho. E hoje nós temos um convidado especial. Está aqui conosco o Maurício Cisneiros. Maurício, muito obrigada pela sua participação. Gratidão, é muito bom estar aqui. Nós que agradecemos a presença. Também está conosco Ionara Rocha. Ionara, obrigada pela presença. Eu sempre que agradeço, Natália. E Luíde Rocha. Luíde, muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre um prazer, Natália. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a intolerância religiosa no movimento espírita. E aí nós vamos começar aí, então, com esse bate-papo. O que nós podemos falar, gente, sobre esse assunto tão interessante e ao mesmo tempo talvez polêmico? Podemos dizer isso? Podemos dizer. O Maurício acabou de dar uma palestra sobre esse tema, inclusive a palestra está também online no YouTube, quem quiser pode assistir. E aí vamos deixar o Maurício colocar aí os primeiros pontos para ver o que ele acha dentro da vivência dele, dentro da experiência dele e por que ele resolveu fazer essa palestra. Olha, primeiramente, antes mesmo de entrar no tema, eu queria dizer que isso tudo, esse trabalho novo de começar a conversar sobre esse tema, saiu tudo da nossa vivência no movimento espírita, né? Não é uma coisa que a gente tirou da cabeça e lendo alguns livros e tal, não. A nossa vivência desde que eu me entendo por adulto no movimento espírita, no movimento espírita, visitando centros espíritas, trabalhando em centros espíritas, em federativa estadual, em federativa nacional nos Estados Unidos e no próprio Conselho Espírita Americano, onde eu tive cargo. Então, depois de todas essas experiências e vendo as coisas acontecerem no passar de pouco mais de 2 décadas, que a gente começou a pensar no que fazer, porque, como a gente vê, tem a intolerância religiosa no movimento espírita muito grande e as pessoas esquecem que o espiritismo é uma coisa completamente amorosa, completamente respeitosa, e quanto mais a gente estuda as palavras de Kardec, mais a gente vê o quanto ele tinha a mente aberta e o quanto ele respeitava a maneira dos outros enxergarem a Deus e serem adeptos da própria doutrina espírita. Mas a gente vê que grande parte do movimento hoje simplesmente esquece disso. E a gente tem aí, nós estamos aí com um costume que nós trouxemos, logicamente, de religiões do passado, do nosso passado ortodoxo, onde nós tínhamos o costume de forçar as pessoas, à força mesmo, até mesmo a força bruta de queimar as pessoas, de torturar as pessoas, se elas não acreditassem, não tivessem a fé, exatamente a fé que nós quiséssemos que elas teriam. E a gente trouxe isso para o movimento espírita, logicamente não de uma maneira física, material hoje, mas de uma maneira psicológica, mental. A gente trouxe isso para o movimento espírita hoje. E, Maurício, sim, a gente trouxe isso para o movimento espírita. Você falou aí durante 2 décadas, né? Que isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Você está se referindo aqui nos Estados Unidos, né? Exatamente. E a gente, mas isso já vem acontecendo há muito mais tempo no Brasil, no movimento espírita brasileiro, essa intolerância religiosa. Como eu falei, assim, a nossa participação não foi só em movimento espírita aqui nos Estados Unidos, né? Sim, também. Isso é uma coisa que acontece no geral. No geral. Vamos esclarecer aqui essa questão da intolerância religiosa dentro do movimento espírita, né? Tipo, dando exemplos. Então, por exemplo, toda essa movimentação que está sendo feita, inclusive tem uma página no Facebook para quem quiser participar também. Esse movimento
ele é um movimento. Você pode, Maurício, por exemplo, nos dar exemplos da intolerância religiosa dentro da casa espírita? Como é que isso acontece? Dentro do movimento espírita. Dentro do movimento. De uma maneira geral, a gente tem aí instituições apontando o dedo para instituições, reclamando de instituições, e espíritas, casas espíritas contra as outras casas espíritas, taxando as outras casas espíritas de espíritas ou não, de espiritualistas e de, às vezes, até umbandistas, porque fazem uma coisa ou outra diferente. Organizações até grandes, trabalhando contra organizações grandes, e assim vai. Eu já sentei em mesas de reuniões de organizações espíritas grandes, onde era debatido ali, ok, o que a gente pode fazer para que o nosso trabalho seja, como é que fala, minimize o trabalho de outras organizações, porque o trabalho daquelas outras organizações não é um trabalho espírita, é um trabalho antidoutrinário, e a gente já participou disso, para nossa surpresa, porque quando você vai participar de uma organização espírita, e você fica sempre pensando, poxa, aquilo ali é um trabalho que deve ser baseado no amor, na tolerância, na indulgência, e assim vai. Então tem certas reuniões que você senta, que você participa, que você fica assim, meu Deus do céu, eu tô no lugar errado, eu tô na religião errada, eu tô no credo errado, o que aconteceu aqui? Sabe, várias vezes no movimento espírita eu me encontrei em situações assim. Até que depois de todos os choques que você passa, você volta, cai dentro de si, né? Se você é espírita mesmo, porque se você não é, você só deixa o movimento. Como muitas pessoas deixam o movimento, não querem mais saber de nada. Mas se você é espírita mesmo, através das suas reflexões, você volta a si e você pensa, não, peraí, isso aqui, isso é o movimento, são os homens, né? Espiritismo é outra coisa, então eu vou abraçar o espiritismo. E eu estava lendo a biografia até do Martinho Lutero, e é incrível que ele passou por momentos assim, e ele contando essas coisas, eu me vi naquilo ali, passando por essas situações, sabe? Quando ele começou a notar que aquela movimentação ortodoxa toda não tinha nada a ver com a mensagem de Jesus, ele ficou em choque. E ele ficou muito tempo sem saber o que fazer, né? Até que ele, com as suas reflexões, ele falou, não, peraí, eu sei que a mensagem cristã é boa, então eu tenho que trabalhar pela mensagem cristã. E a gente, então, vê acontecer isso de uma maneira no movimento espírita em geral. As pessoas acusando umas às outras, não respeitando a maneira de uns ou os outros a praticarem o espiritismo. E a gente não está falando de coisas exorbitantes, não. Por exemplo, a gente não está falando de um centro espírita fazer despacho, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de coisas simples, como a pessoa dar um passe diferente, ou a pessoa ter uma mesa branca, uma toalha branca na mesa que dá palestra. Ou uma foto no centro espírita. Uma foto, a gente já visitou centro espírita que tinha 2, 3 fotos, Kardec, Bezerra, não sei o quê, e várias pessoas criticam aquilo, sabe? Enfim, várias coisas assim. Livros, se você tem um livro de certo autor, ou alguns autores aqui que algumas outras pessoas ou casas ou organizações acham que aquilo é doutrinário, agora sua casa espírita não é mais espírita, porque você vende aqueles livros, você não é mais espírita. Você pode estar trabalhando pelo espiritismo há anos, divulgando espiritismo, estudando espiritismo, tudo baseado em codificação e tal, mas porque tem aqueles livros que alguém não gosta. É assim, como se pegasse toda a sua fé, todo o seu trabalho e se jogasse pelo esgoto, e a sua pessoa é atacada e é divulgado que você é isso, você é aquilo, e assim vai. E a gente tem visto isso, né?
essa confirmação na internet, né, através de palestras de espíritas de nomes, né, fazendo congressos até. Em Belo Horizonte teve um congresso onde esse espírita de nome, a minha cunhada estava presente nesse congresso, e ela filmou o congresso e depois me mostrou pelo telefone dela. E ela ficou extremamente horrorizada, porque a palestra inteira desse palestrante espírita, muito famoso no Brasil, foi falando sobre livros que não deveriam ser vendidos dentro da casa espírita, e a culpa desses livros antidoutrinários serem vendidos é por causa do público que compra. Agora, essa palavra antidoutrinário, de onde que saiu isso? Eu sou espírita desde quando eu nasci. Eu já li várias obras espíritas. Eu nunca vi nas obras básicas, na codificação de Kardec, esse termo antidoutrinário. Eu nunca vi esse termo nas obras de André Luiz. E eu nunca vi esse termo nas obras que eu já li de Chico Xavier. Então, de onde que veio esse termo antidoutrinário? Eu acho que é uma coisa que veio para a defesa das pessoas, né? Então, as pessoas, para atacar uma outra, acham que a doutrina espírita precisa de defensores, né? Então, eles querem defender uma ideia, mas defender da forma deles. Não é uma defesa amorosa, não é uma defesa com respeito, porque existe um documentário até na internet falando que Kardec era exatamente o contrário. Kardec pedia para você ler livros até que era contra o espiritismo. Isso está na Revista Espírita. Que era para você abrir um pouco, né, a sua mente, né? Então, assim, esse termo é muito usado, que eu acho que tem tudo a ver com defesa de ego, né? Defesa de quem quer certo, de quem quer estar certo, quem está errado. Uma competição muito grande que está acontecendo. As pessoas só criticam quem está se sobressaindo, né? Se tem um médium lá quietinho, lá no interior da Paraíba, fazendo o trabalho dele lá, tá ok. No momento que eles ficam sabendo que esse médium está vendendo livros, que esse médium está rodando movimento, fazendo muitas palestras. Fazendo muitas palestras, exatamente. É o momento de atacar. Exatamente. Então tá assim, nitidamente... Ele não faz parte do nosso time, então vamos atacá-lo. É nitidamente uma competição. Né? O movimento espírita no Brasil, né, no mundo, virou uma competição, né? Era essa competição. Tem muita competição, assim, a gente fica fazendo essas conversas, mas não quer dizer assim que o movimento espírita é um completo, como se diz, uma completa calamidade, tudo, não é? Mas acontece demais. O que aconteceu é que nós espíritas transformamos o espiritismo em um movimento espírita. E esse movimento espírita é uma coisa organizada, é uma coisa de hierarquia, é uma coisa chega a ser institucional, né? Empresarial. É isso. E a doutrina espírita mesmo está ficando em segundo patamar porque não está havendo respeito de uns espíritas para os outros. Simplesmente não está isso agora... Hoje com a internet, com tudo, as informações todas aparecendo de imediata, isso está vindo à tona e está vindo à tona muito. Já acontece há muito tempo, mas agora está vindo à tona, porque o cara fala uma coisa lá no Congresso de Goiás, a gente está vendo tudo aqui e passando para o telefone de todo mundo e todo mundo está vendo, então está vindo à tona. Não é que não acontecia, mas agora está vindo à tona. E o que acontece? Só um minutinho, eu não sei se você está sabendo, desculpa, Renata. Também é uma federação muito grande no Brasil, uma das maiores do mundo, está sobre o jugo de juiz, né? Foi tomado a presidência da instituição, toda a diretoria foi embargada, porque numa eleição de presidente, de chapa de presidente, uma chapa perdeu e achou que não foi certo, foi justo, entrou na justiça e o juiz embargou a instituição espírita e colocou uma pessoa para tomar conta da presidência dessa instituição. Mas isso temporariamente. Temporariamente, até resolverem o que vão fazer. Uma instituição
uma das maiores instituições espíritas no Brasil. Mas esse caso vem de encontro com o que o Maurício acabou de colocar, Luigi. É muito interessante essa sua colocação, porque complementa o comentário do Maurício, onde ele diz que o movimento espírita se torna uma coisa institucional e empresarial. Se nós vamos citar futebol no Brasil, que é uma instituição, é empresarial, tem uma hierarquia, e lá as pessoas que fazem parte desse show têm a rixa entre eles. É o que torce para esse time, que torce para aquele time, aí eles viram contra, um critica o outro, um briga o outro, e aí você está perdendo a essência do espiritismo e vivendo um movimento espírita, transformando aquilo em algo muito comercial, muito capital. Está se transformando numa coisa capitalista, como uma instituição, como uma FIFA, como uma CBF, como uma empresa que tem aí os seus grandes, que podem ser embargados ou não, podem recorrer na justiça a decisão ou não, e as pessoas que estão ali, que fazem esse movimento acontecer, não entendem a beleza do negócio, que aquilo deveria ser, e acabam entrando em uma discussão. Entra uma até rixa. uma questão de distração, né, de você de repente se ver tão envolvido nesses tipos de problemas, né? Eu acho que tem a ver com julgamento, tem a ver com essa mania que nós temos de estar sempre julgando uns aos outros. Então eu acho que é o nosso lado humano, né, que está influindo, né, influenciando as questões não da doutrina espírita, mas do movimento espírita, né? E se nós observarmos, eu acho que isso é uma questão até natural da evolução. Aí vão existir sempre aqueles que vão se rebelar contra isso e que vão tentar fazer a coisa diferente. Em todo movimento você vai ver isso. Aqueles que se rebelam e conseguem enxergar que talvez aquilo não seja a forma de fazer a coisa, talvez não seja da forma que estão sendo feitas agora. Porque com as questões da institucionalização, nós estamos muito acostumados com de ver ou o catolicismo, ou até mesmo o protestantismo, que são que acabaram virando instituição, que existem papas, que existem aqueles que mandam, e nós somos muito jovens ainda para entender uma doutrina livre como o Espiritismo é. Uma doutrina que te deixa pensar, uma doutrina que te incentiva ao pensamento e à interpretação de uma ideia. Que é baseada 100% no livre-arbítrio. No livre-arbítrio, na filosofia, que te dá o direito de fazer a coisa da maneira que você acha. Porque se você experimentar, não importa. Se você for dar um passe e dentro do seu passe você fez movimentação, por exemplo, e fez um passe diferente, mas a pessoa se sentiu bem, o que conta é isso. O que conta é o que a pessoa, o tipo de tratamentos que ela está recebendo, por exemplo, dentro da casa espírita, são os resultados. Então, ajudou uma pessoa? Ajudou. Eu me lembro, isso foi uma lição muito grande para mim, de Djalma Argolo, quando ele esteve aqui, ele falou: Ionara, eu já viajei o Brasil inteiro em termos de casa espírita, já vi tratamentos assim que você não imagina. Mas você acredita que funciona? Então, quer dizer, ele falou assim, eu prefiro fazer uma palestra, se você me falar, eu não sei o que não funciona. Porque são tantas coisas e tantas maneiras que as pessoas encontram, e estudando um pouquinho mais, você vai ver que o que conta muito é a sua vibração, é o seu estado, é o amor que você tem, é o seu desejo de ajudar. Isso aí tudo também conta. Então, nós estamos numa doutrina espírita hoje, o movimento espírita, desculpa, que a intelectualidade conta muito mais do que o amor. E os dois são importantes, mas você não pode apenas contar com o intelectual e esquecer de amar. Então nós somos gente extremamente cultas, mas que está se esquecendo... Sem coração. Está se esquecendo de amar, né? Está esquecendo de que amar é respeitar, amar. Tem várias coisas, definições do amor.
É até complicado para uma pessoa que é intelectual demais, sabe, a tentar exercitar a sua humildade. Eu posso fazer, desculpa, exercitar o Maurício, sentimento, né? você tocou num ponto muito legal, Yanara, no começo, que é o seguinte, ok, a gente sabe que há intolerância no meio espírita, como há em qualquer setor financeiro, ou qualquer situação onde que existe o ser humano hoje. Mas a minha pergunta é, como o Maurício estava falando antes da nossa gravação aqui sobre Lutero, né? Lutero viu aquilo diferente e foi lá e se rebelou e falou, não, não aceito isso. Vem com os outros, como Paulo de Tarso, outros que fizeram a diferença no movimento cristão. Uhum. O que nós espíritas devemos fazer nessa situação, Maurício? Seguir a Kardec, porque Kardec foi o codificador, quem deu nome à nossa doutrina. Então, seguir a Kardec. E quanto mais se estuda Kardec, principalmente na Revista Espírita, mais a gente vê o quanto que ele tinha a mente aberta para as diferentes expressões de ser um adepto espírita. Ele fala claramente, você pode ser um adepto do espiritismo, das ideias espíritas, e ser católico, ser muçulmano, ser judeu, seja o que for. Então, aí a gente fica no espiritismo. Tem os colegas todos à nossa volta espíritas, os grupos à nossa volta espíritas, mas a gente não aceita eles como espíritas. Sendo que Kardec falou que o espírita podia até ser frequentador da igreja católica do lado ali. Ele pode ser, não tem problema. Ele pode ir lá tomar hóstiazinha. Mas aqui, porque a pessoa, não sei, usa uma roupa, sei lá, uma camisa branca para ir na reunião, o outro usa camisa azul. O Luiz deu esse exemplo legal. E a gente não gosta, não, você não é espírita. Não tem nada a ver com a visão de Kardec. Ele não ficava preocupado em ficar procurando quem que está fazendo, qual as diferentes formas de ser espírita. Ele se preocupava com a essência. Hoje em dia, no movimento espírita, a gente está se preocupando muito com as formas. A sua forma tem que ser igual à minha forma de ser espírita. Eu não quero saber o que tem na sua essência. No teu coração aí, não me interessa se você está amando todo mundo, se você está ajudando todo mundo, se você... Enfim, não me interessa o que tem no seu coração. Se o passe que você dá, eu não gosto da maneira que você dá o passe, você não é espírita, você é antidoutrinário, você é espiritualista. E começam a fazer essas propagandas, né, que são até, né, que a gente chama aqui hate, né, contra do jeito de raiva, de raiva, de ódio, contra algo, porque eles não aceitam. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa, né, para a gente e até para os nossos ouvintes, né? Que a pergunta é a seguinte: quem é que foi que deu o direito a essas pessoas ou instituições de definir? Não, você, Maurício, tem o direito de definir se eu sou espírita ou não. Quem é que deu esse direito para alguém? O que as pessoas pensam que elas têm o direito de definir isso porque elas estão dentro de uma estrutura ortodoxal papal. Uhum. Então elas acham que porque elas têm uma certa posição naquela estrutura papal, ortodoxa, institucional, elas têm o direito. E é uma coisa assim, aquele direito, ela já pensando assim, se você não aceitar, eu vou acabar com a tua reputação. E acabam com a reputação dos outros mesmo. Acabam porque eu já vi. Liga para os outros centros espíritas, para as outras instituições, para as outras federativas, seja o que for, falando mal de você. Manda um e-mail coletivo. Exatamente. Uhum. E isso que a gente está conversando aqui, gente, ninguém quer conversar sobre essas coisas no meio espírita. Por quê que não quer? Porque a partir do momento que você conversa sobre uma coisa dessa e você leva à tona, leva ao público, as pessoas já começam a te taxar de obsediado, de fascinado, começa a dizer, sabe uma coisa que o pessoal gosta de falar no movimento espírita? Que você tem um chip implantado na sua cabeça, no seu cérebro, e é que aquele chip é o ponto de acesso dos espíritos obsessores.
Então você não pode conversar sobre essas coisas que acontecem no movimento hoje em dia, essa estrutura ortodoxal que está acontecendo no movimento espírita. E eu acho, Edson, que só para responder a sua pergunta, eu acho que quem gosta, quem vê, porque nós temos que respeitar também aqueles que estão completamente com a cabeça fechada. É um modo deles verem e interpretarem o espiritismo. Só que nós que nós conseguimos ver de uma forma diferente, nós não podemos nos calar. Entende? Eu vejo muita gente que chega privado, aliás, isso é uma coisa que é muito falada no movimento espírita para quem é dirigente de casa e recebe oradores. Eles dizem o seguinte, existe o espiritismo e existe os bastidores do espiritismo, né? Então, nos bastidores do espiritismo, essas pessoas falam o que elas pensam em relação a assuntos igual a esse que nós estamos falando aqui. Exatamente. Mas, na hora de falar para o público, na hora de colocar, não coloca por quê? Porque tem medo, tá? De serem julgados, medo de daí não serem aceitos em palestras. Casas espíritas. Basta um e-mail. Congressos. Ou uma influenciação de algum dos papas do espiritismo para eles literalmente proibirem você de falar em qualquer congresso, porque é uma opinião que diz assim, não chama fulano não, porque fulano não é muito bom. Acabou. Aí acabou. Então, o que nós... Martin Luther King, que para mim é um grande herói, ele diz o seguinte, o que me assusta é o silêncio dos bons. É isso que ele fala. Exatamente. É o silêncio. Então, nós não podemos mais ficar em cima do muro em relação a essas questões. Porque se você vê a doutrina espírita diferente das instituições, diferente das federações, diferente dos, entre aspas, papas do espiritismo, e quer uma mudança, que como eu disse, isso é uma questão da nossa evolução, uma questão humana, mas sempre vão vir aqueles que vão querer fazer a coisa diferente. Sempre vão existir. E se eles se manterem em cima do muro, se eles se manterem calados, isso nunca vai acontecer. E tem muita gente assim, Leonardo, tem muita gente que conversa, fala exatamente essas coisas que a gente está falando, gente de nome no movimento espírita. Exatamente. Fala pra gente de trás de portas fechadas. Mas, inclusive, fala pra gente, olha, não conta pra ninguém, pelo amor de Deus, porque senão não é chamado mais para falar em congresso espírita, não é chamado para falar em centro espírita, a distribuição, venda de livros que eles têm para de acontecer, enfim. Então não fala de maneira alguma, finge que não tem nada acontecendo. E nós estamos aqui para poder tentar resolver isso, entendeu? Para tentar, esse programa não é um programa para criticar somente aqueles que estão dentro da instituição, é um programa para tentar abrir um pouco esse assunto. Vamos conversar sobre isso, né? Se eles quiserem vir conversar com a gente, vamos conversar, ter uma conversa fraterna em relação a esses pontos, para que a gente possa, agora se todo mundo ficar de boca calada... Isso é um diálogo que tem que acontecer em tudo que é lugar, toda casa espírita. O pessoal fica, não pode conversar sobre essas coisas, porque a gente vai estar alimentando o mal. Não, o mal está acontecendo. Se você não conversa sobre ele, isso não é só com relação ao espiritismo. Se a gente tem qualquer problema que está acontecendo na vida da gente, se a gente não vai conversar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, como é que a gente vai arrumar? Não vai arrumar nunca. Agora, graças a Deus, porque a doutrina espírita é tão forte, tão concisa, graças a Deus, tem muitas pessoas que percebem isso, tem milhares de pessoas que percebem isso. Muitas e muitas casas espíritas, organizações espíritas que percebem isso e saem dessa onda. Não ficam naquela coisa, não, vou ficar quietinho para eu ser aceito no movimento espírita formal, convencional, federativo, tem que ser aceito. Se eu falar alguma coisa, eu não vou ser mais aceito. Tem muitos. Só um minutinho.
Tem muitos, igual você falou, muita gente acordando. Mais ainda, aqueles grandes palestrantes da doutrina espírita, aqueles que são chamados para todos os congressos, ainda continuam institucionalizados, entendeu? E esqueceram da raiz da doutrina espírita, e eles estão fazendo esse movimento de uniformização da doutrina espírita, mas não uma uniformização através do sentimento, através do amor. Unificação, entendeu? Essa unificação. Não através do amor, não através do respeito, mas sim através da... Você tem que fazer do jeito que eu quero, e é assim que tem que ser feito, e se não for... Embora o que se divulga é diferente, né? O que se divulga nós não queremos uniformização. Nós queremos unificação. Mas o que acontece é justamente o contrário. E tem outra coisa, a unificação que se fala é a unificação de você estar dentro do movimento federativo. A unificação que se fala não é a unificação quando você fala pelo amor. Tipo assim, não interessa onde está a sua organização, se você trabalha com Cafras, com Alta de Souza, ou se você trabalha com outras instituições, organizações que não são federadas, não são do movimento federativo. Isso aí, a unificação que eles falam é só movimento federativo. Se você não está naquele... peraí, você tem que se unificar. Poxa, vamos se unificar. Por que você não está unificado? Quer dizer, a unificação realmente que se fala é da unificação institucional. É uma institucionalização dos centros espíritas. O movimento espírita acontece dentro dos centros espíritas. O movimento espírita não é movimento federativo, não é nada disso. O movimento espírita é o aprendizado da doutrina espírita, é a mudança que o espírita faz e o trabalho que ele faz dentro da casa. Ok, então eu acho que isso, de toda a conversa adulta que a gente pode ter, né, Maurício? Eu acho que a gente tem que, todo diálogo tem que buscar soluções, né? O que é que a gente pode fazer? Todo problema tem que buscar soluções. Né? E aí a gente faz o diálogo, aponta os problemas, mas aí a gente tem que buscar soluções para isso, né? E eu acho que, na minha opinião, depois vocês dizem para a gente o que pode ser feito, né? Além da gente falar, além da gente colocar, eu acho que nós temos que ver isso tudo como uma questão de aprendizado. Eu posso dizer para vocês que nos 20 anos que eu tenho de doutrina espírita, por exemplo, eu posso dizer para você que eu já fui muito mais radical do que eu sou hoje. Então, eu também. Exato, né? Eu já um dia apoiei isso tudo, né? Um dia prestei atenção, eu talvez fosse tão inflexível como essas pessoas estão sendo agora. E o que me faz, o que eu acho que a gente pode aprender com tudo isso é o desenvolvimento dos sentimentos e, além de tudo, o desenvolvimento e a capacidade de lidar com a diversidade, que eu acho que isso é maravilhoso para todos nós aqui que estamos ainda, assim, como que nós vamos conviver com as diferenças, e isso pode ser uma oportunidade para isso, para aprender a lidar com isso. Exatamente, a gente o espírita tem uma tendência muito grande a ter essa capacidade de aceitar a diversidade fora do movimento espírita. Mas muitos desses espíritos não aceitam essa diversidade dentro do movimento espírita. Então, o orador é convidado para falar na igreja católica sobre o espiritismo. Ele vai e tal. Mas em certos centros espíritas ele não vai. Né? Aí os espíritas participam dos congressos, aí, os simpósios de várias religiões, ecumênicos, né? Participam. Aí monta lá o espaçozinho com os livros, aí se congregam com os outros religiosos e tal, mas não vão de maneira alguma num congresso da outra organização espírita porque tem problema com aquela outra organização espírita, então não pode ir, não, porque aquela outra organização espírita ali é antidoutrinária.
Quer dizer, eu participei lá com o judeu, participei lá com o católico, com o protestante, e assim vai. Mas com o espírita aqui, não posso, porque aquele ali é antidoutrinário, né? Então, acho que nós já chegamos agora no fim, né? Desse programa. Mas... Nós vamos falar mais sobre isso, né, num próximo programa, numa outra oportunidade. E realmente, só para completar o que a Ionara falou, né, essa questão que ela deixou em aberto, eu concordo muito com o que ela disse, que se você não falar sobre o assunto, se você não expor as ideias, não tem como você chegar no senso comum. Sem a conversa, você não chega em nenhum senso comum. Então fica aí a dica nesse nosso programa, desse nosso bate-papo, que as pessoas possam abrir a mente. Se Kardec, em 1800, já tinha uma mente tão aberta, o porquê nós não vamos seguir aí esse exemplo agora, em pleno 2017, Natália. 2018, não é? E isso, Natália, só para falar uma coisinha, esse bate-papo, a gente não está aqui atacando ninguém, Exato. né? Muito pelo contrário. A gente mesmo está trabalhando a aceitação dentro da gente de muitas coisas, né? Então não é que a gente está atacando uma organização ou outra, não é isso. É a gente trazer à tona as coisas que estão acontecendo para todos nós podermos ficar de olhos mais abertos, né? Concordo, é um convite. Quando a gente pensa em falar mal de algum espírita por causa do trabalho dele, seja ele médium, expositor, ou seja o que for, escritor, seja o que for, ou presidente de uma organização espírita, a gente, peraí, esse não é o meu papel, né? Meu papel deveria de ser eu trabalhar pelo bem e não contra o mal, né? Porque Jesus, ele sempre trabalhou assim, ele trabalhou pelo bem e não contra o mal. Se ele quisesse ter trabalhado contra o mal, ele teria levantado os exércitos lá junto com Judas, né? Que é isso que Judas queria, os exércitos para lutar contra os romanos. Mas não, ele escolheu sempre trabalhar pelo bem. E se você ler, eu fiz até um vídeo em relação a isso, tá também na internet, né, Maurício? Se você vê, é interessantíssimo se você reflete que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma das poucas mensagens que tem de Jesus mesmo, né, para nós espíritas, ele parece que estava adivinhando, porque ele dá a receita ali, né, ele diz: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro. Espíritas, instruí-vos, esse é o segundo mandamento, né? Então parece que ele estava já adivinhando que a gente ia passar por esse processo. Então é interessante a gente voltar e entender, trazer essa base, esse ensinamento do Cristo para nossas vidas. Vamos então nos amar mais, saber interpretar o que esse mandamento manda, que é nos amar. Espíritas, amai-vos, né? Exatamente, esse programa é um convite a esse pensamento, a essa ideia de podermos então nos auto-instruir e então nos amarmos, não é mesmo? Bem, eu vou agradecendo a presença de todos vocês. Começo com você, Maurício, mais uma vez, muito obrigada. Se você quiser deixar o seu contato aí. O Maurício, ele também é daqui da Flórida, a casa espírita dele é em Palm Beach, se você quiser deixar o seu contato. O que eu queria deixar aqui, por causa do assunto que a gente conversou, se as pessoas quiserem visitar a nossa página no Facebook, que é intitulada Intolerância Religiosa no Movimento Espírita. Ótimo, tá aí. Um contato maravilhoso, completamente relacionado ao tema. Luíde, muito obrigada pela participação. Prazer todo meu, Natália. Ionara, muito obrigada pela presença aqui hoje. Obrigada a vocês. Nós também deixamos o nosso contato do Broward Spirit Society no Facebook, então facebook.com/Broward Spirit Society. O nosso e-mail é o podcastbs@gmail.com. Isso aí, podcastbss@gmail.com. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Muito obrigada e até a próxima.